Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UcaCast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Nesse episódio, recebemos Roberto Curi, presidente da SINOG, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos. Bem-vindo, Roberto. Boa tarde, obrigado, viu? Obrigado a você pela presença. Roberto é cirurgião dentista, função que durante muito tempo acumulou com a de administrar uma operadora como sócio. Em 2003, passa a se dedicar integralmente a essa operadora, o que teve como consequência um conhecimento aprofundado da operação de uma empresa de assistência odontológica. Após 5 anos, a operadora foi incorporada pela Odontoprev. Hoje, Roberto Curi responde pela Superintendência de Relações Institucionais da Odontoprev e é presidente da Comissão de Odontologia, o CONDOT, da FENA Saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Como representante institucional da Odontoprev, atua também no IES, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, e da FENA Saúde. Muito bem. Vamos começar então, Roberto, que a gente tem um monte de curiosidades aí, sabemos que você vai poder nos esclarecer. Aproximadamente, Roberto, 3 milhões de brasileiros passaram a contar com planos de saúde exclusivamente odontológicos nos últimos 2 anos. Se me corrige se os dados não foram, mas foi a pesquisa que a nossa produção fez. Com o crescimento no número de beneficiários, o setor passa a atender aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil. Sobre esse aspecto, ainda há muito o que crescer, eu não tenho dúvida. O crescimento é a previsão de futuro dos planos odontológicos no Brasil? Boa tarde, Lucas, também. Boa tarde, André. Boa tarde a quem nos escuta aqui. Sem dúvida nenhuma, o crescimento é o que a gente espera e o que a gente almeja, né? A gente, até o final do ano, nós devemos ultrapassar os 30 milhões, né? Devemos acabar o ano com 30 milhões e 300 mil beneficiários, né? Um crescimento bastante importante. Mas é preciso que se diga que os planos odontológicos, desde 2006, cresceram 22 milhões e 300 mil vidas. Ou seja, os planos odontológicos eles vêm crescendo consistentemente ao longo dos anos, inclusive nos anos em que o PIB foi negativo, né? Quer dizer, então a gente nunca teve um crescimento negativo, pelo contrário, né? E nesse último ano aqui devemos crescer perto de 1 milhão de beneficiários, né? Embora o momento da pandemia tenha sido um momento mundial muito triste, né, em que a gente teve toda uma comoção social e aí a gente perdeu amigos, parentes, né, e a gente deve ressaltar isso, para os planos odontológicos houve aí um crescimento porque as pessoas começaram a entender que qualidade de vida, a importância da saúde, né, as pessoas querem bem-estar. Então a gente entendeu que houve um movimento aí de busca pela saúde. E os planos odontológicos cresceram quase que o dobro do que os planos médicos hospitalares nesse mesmo período, né? Então a gente entende que está se mudando uma cultura, né? As pessoas estão querendo ter acesso. E quando você olha a renda do brasileiro, você vê que 42% das famílias brasileiras têm uma renda menor do que 2 salários mínimos. Quer dizer, então elas têm muita dificuldade de buscar tratamento odontológico. Então eu acho que tudo isso forma as bases que a gente tem aqui para que, através do mutualismo, ou seja, dos planos odontológicos, as pessoas tenham acesso a tratamentos de qualidade, né? A odontologia é uma odontologia no Brasil, uma odontologia de muita qualidade. Então, 3 das 5 melhores faculdades do mundo estão no Brasil e o Brasil é um país de dentistas, né? São 375 mil dentistas, segundo o Conselho Federal de Odontologia, o que representa 20% aproximadamente dos dentistas do mundo estão no Brasil. E a gente só tem 3% da população mundial. Então, a gente tem todas as condições para que a odontologia de qualidade seja colocada à disposição da população, né? Então, a gente acha que o mutualismo é o melhor caminho para a gente disponibilizar tratamento odontológico e todas as nossas projeções é para que
a gente alcance esse número de 50 milhões, que é o número aproximado dos planos médicos, e ao final da década. Quer dizer, a gente acha que até o final da década, se o crescimento dos planos odontológicos continuarem assim, pujantes, a gente consegue, com essa mudança cultural, a gente consegue, e com algumas mudanças de regulação, a gente consegue alcançar esse número de 50 milhões, que ainda é muito baixo, porque os planos médicos, eles só não têm, da medicina suplementar, eles só não têm um número maior ainda em função da falta de condições econômicas para se comprar um plano médico. Quer dizer, as pessoas têm vontade de ter um plano médico, mas elas não têm condição econômica, né, em função do ticket médio. O odontológico tem um ticket que cabe no bolso do brasileiro, cabe no bolso das famílias. Nós estamos hoje um ticket abaixo de R$22, né? Então, a gente entende que os planos odontológicos, eles conseguem caber no orçamento das famílias brasileiras e também das empresas. Então, acho que o crescimento deve vir pujante daqui para frente. O cenário é muito positivo, então, né, Roberto? É muito interessante perceber que esse crescimento que vem se confirmando aí nos últimos anos é uma tendência que deve ser respeitada aí na próxima década. Agora, trazendo essa previsão para um cenário mais curto, como é que você enxerga o cenário das operadoras nos próximos 2 anos? E olhando assim pelo crescimento no geral, há uma certa disparidade entre os estados, as regiões do país, né? A região sul, por exemplo, a gente teve um crescimento de 18,11%, seguido, né, pela região norte, logo a seguir, com uma evolução de 11,98%. Em terceiro lugar, a região sudeste e nordeste, com respectivamente 8,77% e 8,74%. Mas a região centro-oeste foi a que menos cresceu 5,01%. Existe algum trabalho para diminuir essa discrepância de crescimento entre essas regiões? Alguma forma de atenuar isso? O que justifica esta diferença de crescimento? Eu acho que é uma questão, Lucas, obrigado aí pela pergunta, eu acho que também tem uma questão cultural envolvida. Quer dizer, hoje, dos 30 milhões de beneficiários que a gente tem aqui em planos odontológicos, a grande maioria, 21 milhões, vem de planos empresariais, né? E de planos empresariais, sejam eles de grandes empresas ou pequenas e médias empresas, né? E no Sudeste, por exemplo, esse benefício já é um benefício muito utilizado pelas empresas. Consolidado, né? Então, as empresas, na verdade, buscam esse benefício. A gente tem uma pesquisa recente da Aon, né, que é uma consultoria grande, bem conhecida, que o benefício odontológico é o terceiro benefício mais procurado, né? Então, então as empresas que estão na região Sudeste, Sul, Sudeste, elas têm aí já princípio, né? Por princípio, buscar o benefício. Já as empresas mais que não estão nessas regiões já não tem tanto essa questão de ter uma política de benefícios mais assim, arrojada, né? Então, a gente entende que também tem uma questão cultural e tem uma questão também da concentração dos dentistas. Os dentistas hoje, embora eu falei de 375 mil dentistas, 52% desses dentistas estão na região Sudeste, ou seja, há uma concentração muito grande dos profissionais, né? E das empresas. E das empresas, né? Então, a gente entende que a questão de concentração de empresas, né? Quer dizer, quando você pega o Centro-Oeste, você ali tem mais o agrobusiness, né? Quer dizer, eu acho que o Centro-Oeste tem mais uma condição de agrobusiness de difícil atendimento, porque essas regiões são de mais difícil atendimento. Mas é importante que se diga que as operadoras hoje, elas têm capilaridade suficiente para estar atendendo os beneficiários em qualquer município do Brasil. Pra você ter uma ideia, a gente tem 5.565 municípios, né? Alguns, mais de 1.200 municípios, têm menos de 5 mil habitantes, mas eu acho que as operadoras aí, elas têm uma rede bastante capilarizada no interior, né? E nos rincões aí do Brasil, e a gente tem condição de atender. Então, é uma questão que eu acho que é uma questão de cultura empresarial, de cultura do beneficiário, né? Mas eu acho que a gente está preparado para suportar esse crescimento. E quando você fala aí que cresceu mais na região sul e na região norte, né? A gente já percebe que já é uma questão
que está mudando. As empresas da região sul e da região norte, né? Porque a região norte também não era um crescimento vigoroso, né? Era mais a região nordeste e sudeste. Né? Então a gente já percebe que esse tema do crescimento já está se equilibrando. Né? Então é isso. A região centro-oeste realmente é uma região de mais difícil acesso e a gente com menos densidade. Menor densidade e tal. Eu acho que é isso também. Bom, o Roberto acaba de tirar uma dúvida, né? Uma curiosidade que eu tinha, né, Lucas? Por que eu tenho tantos amigos dentistas? Está respondido, né? Quer dizer, né? Eu tenho vários. Eu também. É impressionante como a gente tem amigo dentista. É por conta disso, né? Mas por além isso do número grande... Os nossos sorrisos são tão bonitos assim. Não, Obrigado. Obrigado. Mas vamos lá. A pandemia, Roberto, fez com que algumas organizações lançassem um serviço de teleorientação odontológica. Gosto muito dessa terminologia, né? A teleorientação odontológica. A iniciativa está de acordo com a deliberação do Ministério da Saúde, que regulamentou a telemedicina no país em caráter excepcional durante a crise da Covid-19, apesar de essa excepcionalidade possivelmente já está também consolidada. Deixa de ser uma excepcionalidade e passa a ser uma regra. O serviço está disponível em alguns aplicativos de algumas operadoras para aconselhamentos gerais sobre saúde bucal para tornar a experiência do atendimento online mais positiva. Agora, os beneficiários podem agendar as consultas e conectar-se com profissionais em horários programados. Eu queria ouvir as suas considerações sobre isso, saber de você se isso é uma tendência. Me pareceu, na hora, quando nós estávamos pesquisando para esse episódio, que a telemedicina estava muito consolidada. Eu nunca tinha, para ser muito sincero, nunca tinha escutado na teleorientação odontológica. Então, saber se isso é uma tendência, se isso veio para ficar, como é que você vê isso, se todas as operadoras estão adotando isso e como é que os dentistas, né? Agora eu vou me beneficiar aí do fato de você ser um dentista, né? Como é que veem isso, se isso veio efetivamente para ficar? Então, a teleorientação ela veio num momento muito importante, que foi o momento da pandemia, em que você tinha aí extrema dificuldade, principalmente em algumas regiões, né, das pessoas terem acesso aos profissionais. Né? Vocês vão lembrar bem que no início da pandemia houve um certo pânico, né? Então, e alguns conselhos, inclusive, recomendou que os dentistas só atendessem emergencialmente. Né? Então, houve aquela questão e eu acho que a teleorientação, nesse sentido, ela veio muito importante para fazer o acolhimento daquelas pessoas, né, que se sentiam, às vezes, sem ter condições de ir ao dentista. Então, nesse sentido, ela veio de uma maneira muito importante, porque a pessoa tinha lá uma dúvida se ela deveria procurar uma emergência ou se ela deveria procurar um atendimento de imediato ou se ela poderia aguardar, e ela falava com o dentista. Então, a gente percebeu que houve um acolhimento muito grande através dessa teleorientação. E os índices de NPS, né, que mede satisfação, foram excepcionais. Ou seja, as pessoas se sentiam totalmente tranquilas após a teleorientação. Né? Mas o nome já fala o seguinte, é a teleorientação. Então, é uma orientação. Na odontologia, 95% dos procedimentos requer que o dentista esteja presente. Ou seja, o dentista tem que ter efetivamente ele tem que fazer um procedimento, né? Então, diferente dos planos médicos hospitalares, hoje as consultas podem ser à distância. Né? Então, eu acho que ela é um instrumento importante e pode ser utilizado não só para a questão aí do atendimento, do acolhimento e orientação do profissional, mas também para um diagnóstico diferencial entre profissionais. Ou seja, os profissionais se falam através desse sistema para justamente estudar casos clínicos, então às vezes profissionais de outras regiões. Então a gente entende que há outras questões que pode ser aproveitada na questão dessa nova tecnologia, né, de você poder fazer essa troca de experiências profissionais. Eu acho que é importante isso também. E para o beneficiário, aquele que não pode sair de casa, aquele que está com dificuldade, que tem uma dúvida ali a respeito de uma dentição decídua do filho ou de um medicamento, eu acho que isso encaixa muito bem e as pessoas se sentem acolhidas. Algumas operadoras,
elas começaram a fazer a teleorientação na época da pandemia e acabaram retirando essa teleorientação porque elas não viam ali muitas pessoas buscando, né? Outras permaneceram porque entendem que a teleorientação ainda é um meio auxiliar, mas muito distante do que aconteceu nos planos médicos hospitalares, que teve rapidamente mais de 3 milhões de consultas em um ano. Quer dizer, os planos médicos hospitalares realmente, essa lógica da teleconsulta é uma lógica que está totalmente implementada, né? Que ela é uma realidade, não dá para voltar para trás. No caso da teleorientação, vamos dizer assim, que é um serviço a mais que a operadora pode ter, né? Mas não é nem de longe a mesma coisa que eram nos planos médicos hospitalares. Então, de acolhimento, de orientação, mas, na verdade, a nossa profissão de dentista exige que o dentista esteja dentro do consultório para justamente fazer o diagnóstico, para fazer um procedimento, tem que necessariamente mexer com aquela caneta de alta rotação, né, com broca, com anestesia. Então, a gente tem mais dificuldade nesse sentido. Então, ela é boa para esse sentido de acolhimento. Mas me parece, né, Roberto, eu gosto muito, antes de passar a palavra para o Lucas, gosto muito da tua colocação sobre acolhimento, né? Porque eu acho que grande parte, eventualmente, da necessidade de um tipo de paciente é o acolhimento, né? Um retorno depois de um tratamento ou alguma coisa, um detalhe, uma curiosidade, né? Uma extração que depois, um sangramento excessivo, etc. e tal. Então, assim, vou torcer, né, entendo perfeitamente a tua colocação, entendo o grau de responsabilidade de um profissional de odontologia sobre o fato de estar à distância, né? Mas gosto muito, queria registrar aqui que gosto muito da tua colocação sobre acolhimento e ficaria muito contente mesmo, pessoalmente até, e acho que é um serviço que os planos odontológicos encarassem isso exatamente como você coloca, como um acolhimento, né? E esse acolhimento, ele é traduzido nas pesquisas, como eu falei, né? As pesquisas são excelentes, as pessoas gostam muito, a satisfação é muito importante. Então, que ótimo. Eu vou pegar esse gancho aí, Roberto, que o André colocou, dos dois modelos, né, de planos odontológicos e planos médicos hospitalares. Eu sei que é uma luta na qual você está bastante engajado com relação à retomada do projeto de lei 7.419 de 2006, que pretende justamente revisitar essa legislação que trata dos planos de saúde para diferenciar um modelo de outro. Que pé que está esse projeto, esse assunto? Como é que está sendo encaminhada essa discussão? Então, esse projeto de lei, né, ele nasceu lá em 2016, né, quer dizer, ele já teve algumas consultas públicas, nós mesmos da Sinog aqui, eu como Sinog tive fazendo os pleitos do segmento, mas a gente entende que a melhor entidade para tratar dessa questão é a Agência Nacional de Saúde, porque a Agência Nacional de Saúde conta com um corpo técnico. Eu acho que quando você traduz isso para a política, muitas vezes pode ter algum tipo de consequência ou de falta de entendimento técnico, né? Então, a gente entende que a melhor entidade para tratar sobre as questões de saúde justamente é a Agência Nacional de Saúde. Agora, falando da Agência Nacional de Saúde, a gente precisa ver que quando foi feita a regulação, lá no passado, né, essa regulação foi feita muito voltada para planos médicos hospitalares. Então, os planos odontológicos também fazem parte da saúde suplementar, né? Hoje, esses 30 milhões representam praticamente 36% dos beneficiários que estão na saúde suplementar são de planos odontológicos. Mas, na verdade, a legislação foi toda pensada muito para planos médico hospitalário. Isso causa distorções importantes para planos odontológicos. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui que são fundamentais. O primeiro exemplo é o exemplo de a gente não poder dar desconto ao longo do tempo para planos individuais e planos familiares, né? Quer dizer, o ideal é que a gente, como há uma cultura nos planos individuais que a pessoa entra, cumpre as carências, faz o tratamento e depois deixam o plano, né? A gente, hoje, com 5,5 milhões de beneficiários dos planos individuais,
poderia ter o triplo disso, porque seguramente se passou por esses planos mais de 15 milhões de beneficiários, se não fosse esse modelo cultural. Se a gente pudesse, através da normatização da agência, conceder desconto ao longo do tempo, e quanto mais a pessoa fosse ficando, ela tivesse um desconto, para que aquele plano individual chegasse próximo do valor do plano empresarial, certamente a gente teria uma retenção melhor. Então, as empresas hoje se preocupam muito com a jornada do cliente dentro dos planos, para que o cliente use o plano, para que o cliente esteja contente para o plano para permanecer, mas a gente entende que um incentivo financeiro através de descontos ao longo do tempo de fidelização seria fundamental para que a gente melhorasse esse número, porque embora o Brasil tenha 30 milhões de beneficiários, ou seja, 13,4% da população tem planos odontológicos, quando você compara com outros países, isso ainda é muito baixo, muito pequeno, né? Então esse é um tema que eu acho que a gente não pode dar desconto em função de uma normatização da Consul 6 que foi feita por faixa etária. E o plano odontológico nem por faixa etária. É totalmente incompatível com o modelo. Exatamente. Né? Então foi aquela coisa que ficou, né? Já tem outras normas de faixa etária que foram criadas depois. É uma questão residual. É uma questão residual. E a gente tem que falar sobre esses assuntos. Então, eu acho que é uma questão. E tem uma outra questão que também é fundamental, que é a desproporcionalidade das multas. Né? Hoje nós temos um rigor bastante grande da Agência Nacional de Saúde, no sentido de as operadoras atenderem em até 7 dias, né? Uma pessoa para marcar uma consulta, para marcar um procedimento e tal, que já é bastante rigoroso. Né? Mas hoje uma grande operadora, se não conseguir marcar essa consulta, marcar esse procedimento em 7 dias, e esse beneficiário abrir uma NIP, né? Uhum. A gente está lá podendo tomar uma multa de R$80 mil. Quer dizer, e nós não estamos falando aqui de cirurgia cardíaca, nós não estamos falando aqui de um tratamento de câncer, nós estamos falando de procedimentos odontológicos, uma extração de dente, um tratamento de canal. Então, o que você está dizendo, Roberto, desculpa te interromper, é que a multa é desproporcional ao procedimento que daria origem a ela, é isso? Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, nos 140 procedimentos aí do rol de procedimentos da ANS, não tem um só procedimento, nenhum procedimento, que seja maior do que 5% do valor da multa. Quer dizer, é um negócio totalmente desproporcional, né? E então, para você ter uma ideia, olha, para uma grande operadora, para pagar uma multa porque não conseguiu fazer uma aplicação de flúor num pequeno município do Brasil aí, ela representa, essa multa representa a mensalidade de 4.600 beneficiários, o equivalente a 4.600 beneficiários. Impressionante. E nos planos médicos, só de 198 beneficiários. Quer dizer, então, para você ter uma ideia, essas são questões assim que são importantíssimas. Então, e a gente tem levado muito esses pleitos para que a ANS ela tenha esse olhar, né? A gente tem estado e devo estar novamente com os diretores da ANS, que tem uma nova diretoria recém-impulsada há poucos meses aí. Mas esse é um assunto que a gente leva assim como um mantra, né? De olhar a odontologia como ela tem que ser olhada, né? Quer dizer, tem que ser tratada de uma maneira diferente dos planos médicos hospitalares. Então, a gente entende que esse é um importante pleito do setor, né? Para a gente crescer mais, né? Sem, de maneira alguma, causar nenhum problema, porque, na verdade, a gente tem os planos odontológicos têm pouquíssimos reclamações. As reclamações são bem pequenas em função dos 30 milhões. São praticamente 4.700 reclamações por ano, que é muito pouco frente aos 30 milhões. Né? Então, a gente entende que a ANS tem que ter esse olhar específico para planos odontológicos. Você acha que é um momento propício para essa discussão? Porque, a meu ver, essa discussão até passa por um olhar mais individualizado da ANS para as operações, né? Das operadoras de plano de saúde em geral, como, por exemplo, nas questões que tratam do capital regulatório, com as alterações das regras de capital, há um olhar mais individualizado para a operação específica de determinadas empresas. E a partir desse momento que se tira um olhar padrão, um olhar padronizado para todas aquelas empresas, eu acho que surge aí
não em decorrência dessa questão específica, mas desse ambiente de olhar para a gestão da empresa, para olhar para o negócio específico da empresa, a possibilidade de rediscutir essas obrigações, essas imposições. Por exemplo, essa multa que você usou aí como referência, não tem o menor sentido, a discrepância dela com relação ao procedimento que está sendo questionado. Né? Sem dúvida. E a gente tem duas coisas interessantes, duas regulamentações interessantes, que é análise de impacto regulatório. Acho que isso a gente acha que é uma vitória, quer dizer, que a agência precisa fazer essa análise de impacto regulatório para as novas normatizações. Isso já é uma vitória, né? Ela tem que incluir que tem que ser olhado o porte da operadora, o segmento da operadora, né? Eu acho que porte, modalidade de segmento é fundamental que seja incluído nessa regra de análise de impacto regulatório. E essa análise de impacto regulatório seria para as regras novas. Então, sempre teria que olhar para as regras novas. Mas tem análise que a gente chama de resultado regulatório, né? Quer dizer, análise de resultado regulatório a agência é obrigada por lei revisitar as normas que estão vigentes, né? Então, essa análise de resultado regulatório também faria com que a agência olhasse justamente para as regras antigas. Então, eu acho que essas duas questões, análise de impacto regulatório e análise do resultado regulatório, são as duas bandeiras que a gente tem que defender para que se olhe porte, modalidade e segmento, né? E aí o segmento seria de planos odontológicos, porte e modalidade. Eu acho que a gente acredita que essas duas regras de análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório podem realmente trazer um novo momento para a odontologia, uma nova visão da diretoria colegiada para que a odontologia seja tratada de uma maneira desigual, porque não é igual, né? Nós estamos falando de um ticket médio de 400... Isso é fazer justiça. Né? Exatamente. Você não pode tratar os desiguais como iguais, né? Senão você está fazendo uma tremenda injustiça. Isso aí. É uma luta, hein, André? E eu queria abrir um espaço aqui, Roberto, e dizer que nós estamos, essa série especial, Saúde e Futuro, que é uma iniciativa do M3BS com apoio da Abrange, abre espaço para você já está convidado para voltar aqui para nos manter informados sobre como é que está esse trabalho junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu acho fundamental que a gente abra esses espaços, né, espaços de difusão, de divulgação, espaço de ideias. Então, você já é nosso convidado aqui permanente, você tem as portas abertas para nos contar como é que tem sido essa evolução no tratamento eventualmente não, necessariamente diferenciado entre os planos odontológicos e os planos médicos hospitalares. Então, já é nosso convidado. Muito obrigado, virei com prazer sempre que você precisar. Não, e queremos que você também precise da gente, né, no sentido da divulgação, né, que eu acho muito importante. Roberto, você é um incentivador do trabalho de conscientização. Tivemos a oportunidade de ler diversas entrevistas suas, e principalmente agora, muito recentemente, quando nós tivemos o Dia Mundial da Saúde Bucal, né? Um dia importante em que diversos países enfim, promovem iniciativas nesse sentido, e geralmente iniciativas de muita orientação, e eu sei que nesse sentido, inclusive, diversas empresas mesmo, até empresas que desenvolvem produtos de saúde bucal participam, né? A gente sabe de diversas empresas nacionais e internacionais que participam disso. Eu queria saber quais são as iniciativas práticas, na realidade, da Sinog, que é a entidade que você também representa, nesse sentido da saúde bucal, por ocasião aí do Dia Mundial, mas a gente sabe que o Dia Mundial é um dia de marco, né? Mas não necessariamente é só naquele momento, né? O que está sendo feito e o que você reputa como uma iniciativa interessante nesse sentido? Obrigado, viu, André? Eu acho que é uma pergunta importante. A Sinog, no ano passado, né, a gente, em 2021, deflagrou uma grande campanha que a gente batizou de Julho Neon. Na verdade, é a campanha de conscientização da saúde bucal, né? Essa campanha veio em resposta aí a uma pesquisa que saiu do IBGE, que foi divulgada em 2020, que dos 168
milhões de brasileiros acima de 18 anos, né, 32 milhões de brasileiros tinham perdido 13 dentes ou mais. E que 14 milhões de brasileiros eram desdentados totais, ou seja, eram totalmente banguelas, né? Então, isso nos causou bastante revolta, ainda mais num país, como eu disse, um país de dentistas, né? Num país em que a odontologia é boa. E a gente, então, resolveu deflagrar essa campanha que nós batizamos de Julho Neon, que é justamente para transformar o mês de julho no mês da saúde bucal. O mês de julho é um mês de férias escolares, né? Em que os pais podem levar os filhos aos consultórios. E essa é uma campanha que foi puxada pela Sinog, né? Com a participação de todas as operadoras associadas, são 41 operadoras associadas, que representam 70% dos beneficiários de planos odontológicos, e foi um divisor de águas, porque todas as operadoras passaram naquele mês de julho, né, falar sobre saúde bucal. E a gente deflagrou essa campanha, e porque me pergunto muito por que Julho Neon, né? Porque o neon é o brilho, né? É o brilho da cor e é o brilho do sorriso. Então a gente fez essa questão de sair do lugar comum, né? Isso foi baseado nas campanhas também do Outubro Rosa, né? Que nasceu lá em 1990 nos Estados Unidos e já é uma realidade aqui, né? Hoje todas as empresas no mês de outubro se vestem de rosa e fala sobre o câncer de mama, né? E o Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Então a gente entende que saúde bucal tem que ter um mês para ela, tal. Então a gente fez essa campanha, iluminamos diversos monumentos. Esse ano a campanha continua. No primeiro ano a gente teve uma repercussão, 15 milhões e meio de pessoas foram impactadas. É uma campanha que ela é inclusiva, a gente convida todos os stakeholders, dentistas, sendo de operadoras ou não sendo de operadoras, as indústrias que fazem equipamentos, todas as entidades que sejam entidades representativas, Conselho Regional, Associação Brasileira de Odontologia, então, a entrar nessa campanha e conseguimos sensibilizar o deputado Luizinho. O deputado Luizinho era o presidente da Comissão de Seguridade Social e Justiça, e ele apresentou um projeto de lei que já passou na primeira instância e deve estar agora em regime de urgência para ser votado, transformando o mês de julho no mês de saúde bucal. Então a gente tem, e a gente fala muito sobre o acesso, né? Sobre a importância do acesso, sobre a importância do brasileiro ter acesso para que a gente preserve o bem mais precioso do nosso povo, que é o sorriso, né? O sorriso do brasileiro é um bem precioso. Todo brasileiro sempre recebe as pessoas com um sorriso, né? O brasileiro é um povo alegre e é um povo que sempre recebe as pessoas com sorriso. Então, essa campanha foi muito importante, ela conta com a participação de todas as operadoras associadas, né? E a gente está transformando esse mês de julho num mês da saúde bucal, né? Então, iluminamos o Cristo Redentor, iluminamos o Maracanã, o Palácio do Governo. Então, vários monumentos foram iluminados. A gente tem uma campanha sólida na mídia social, também na rádio, durante o mês de julho. Fizemos um jingle super swingado aí, feito pelo Jairzinho, para justamente falar dessa saúde bucal. Então, é uma campanha bastante intensa e que as operadoras, todas as operadoras, todos os dentistas estão participando aí para que a gente fale sobre odontologia. Então, eu acho que foi uma contribuição importante, é um legado que a gente está deixando aqui sobre saúde bucal, né? E a ideia é que a gente comece por esse carro-chefe, mas que ao longo dos anos ela caminhe sozinha, né? Como está sendo o Outubro Rosa, ou como está sendo o Novembro Azul, até o Janeiro Branco, que fala mais recentemente de saúde mental, né? Então a gente gostaria que essa campanha se perpetuasse, e a gente tem certeza que ela vai se perpetuar ao longo dos anos para falar numa coisa importante, que é a saúde bucal. Eu acho que esse foi a grande contribuição da Sinog nesse período. Mas, sem dúvida nenhuma, se a técnica permitir, né, nós estamos aqui gravando hoje, esse programa depois vai, mas se a técnica permitir, eu queria te pedir que encaminhasse para nós o jingle swingado, para que a gente possa Olha, eu vou te dar um spoiler divulgar. daqui é bem legal, viu? Então, eu gostei vamos bastante colocar desse material de divulgação. Aí os nossos ouvintes, se começar a tocar agora, é porque deu certo. Mas se não começou, eles procuram nas redes e a gente vê. Eu vou dar até o endereço em que tem todo esse material da campanha, inclusive a nossa embaixadora aqui da campanha esse ano aqui é a Mônica Martelli, né, que é
nossa embaixadora da campanha aí, porque ela mexe com o sorriso, né? Quer dizer, então a Mônica Martelli é sem dúvida nenhuma uma atriz excepcional e também uma atriz de comédia, né? E ela foi a nossa embaixadora esse ano aqui da campanha do Júlio Neon, mas tá tudo no www.julioneon.com.br. Nós temos lá uma página e todos poderão acessar aí. E lá tem todos os materiais, todos os monumentos iluminados. E também uma questão que ali tem histórias dos dentistas heróis. Nós batizamos ali em que o dentista dá um depoimento, como ele mudou a vida daquele paciente. O paciente também fala que naquele momento que foi procurar o dentista, tinha vergonha de sorrir, vergonha de se relacionar em função dos dentes não estarem ok. É uma questão de autoestima. É autoestima. Então, depois do tratamento, mudou. Então, nós temos depoimentos assim emocionantes de algumas pessoas falando como o dentista, o que a gente chamou de dentista herói, mudou a vida. E nós também fizemos ações sociais nessas campanhas. No ano passado, a gente contou com 2 ONGs, o Doutores das Águas, que é uma ONG que percorre os rios amazônicos, levando odontologia para a população ribeirinha que não tinha acesso, e também para a Turma do Bem, que são 17 mil voluntários dentistas, né? Também participaram da campanha no ano passado. E esse ano nós fizemos a doação de kits odontológicos em 2 comunidades aqui em São Paulo, doando kits odontológicos. Inclusive, uma das comunidades recebeu inclusive um odontomóvel lá para fazer análise, para fazer aplicação de flúor, enfim. Então a gente também tem esse braço social de poder levar essa campanha para os mais desfavorecidos, né? Então acho que é importante. Muito bom. Parabéns, Roberto. Parabéns. Muito interessante. Essas iniciativas são sempre bem-vindas, né, Roberto? Iniciativas sociais. E Júlio Neon mostra bem esse viés do Sinog com relação a esse tipo de iniciativa. Então, vou pegar esse gancho aqui e vou falar sobre o banco de vagas criado pelo Sinog, né, onde as operadoras de planos odontológicos podem ter acesso aos perfis dos interessados a vagas de emprego, né, que lá cadastrarem seus currículos. Isso é muito interessante porque sana 2 problemas, né? Primeiro, o problema do desemprego, dando oportunidade para as pessoas que estão procurando vagas de trabalho e para as próprias empresas que têm ali a possibilidade de contratar alguém com alguma experiência dentro do setor, que de fato é uma dificuldade no mercado você achar alguém com essa experiência. Me fala um pouco sobre essa iniciativa, como é que está esse projeto da Sinog, como é que anda essa questão aí do banco de vagas. Eu sei que vocês deram uma incrementada no projeto aí nos últimos tempos. Como é que foi isso? Sem dúvida. Na verdade, a gente acha que cumpre uma missão social importante também dos profissionais do desemprego. Eu acho que e a gente tem um papel importante também de formar profissionais para trabalhar em operadoras. Então, a gente tem 2 cursos importantes de gestão de planos odontológicos. Um curso já está há 7 anos, é um sucesso absoluto. As pessoas, na verdade, é um curso que a pessoa faz para... Como é que ela faz para trabalhar no plano odontológico? E é aberto para qualquer pessoa esse plano? Sim. Normalmente são administradores ou são dentistas, enfim. É um curso aberto. E esse ano vamos inaugurar agora no 2º semestre, possivelmente em outubro, o 2º módulo, módulo avançado, para aquelas pessoas que já fizeram o primeiro módulo ou já são mais experientes, né, para justamente fazer a formação dessas pessoas. Então, eu acho que assim, a Sinog tem esse papel também de formação, né, e também resolveu dar um up naquilo que a gente já tinha no passado, que é o banco de vagas, né? E a gente fez uma ampla divulgação para todas as associadas. Algumas associadas já começaram a colocar as vagas nesse banco, né? E a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas têm buscado o banco para disponibilizar o currículo. O banco se transformou num balcão de vagas, então, agora, né? Das 2 vias. Mas muito importante que, normalmente, quem busca são pessoas que já trabalharam em operadora. Então, são pessoas que já têm aquela experiência em saúde, já trabalharam em planos odontológicos. Isso é importante para uma operadora, né? Porque é difícil você buscar num mercado mais abrangente uma pessoa que trabalhou em saúde ou trabalhou em planos odontológicos. Então, a gente tem encarado isso com muita seriedade. A gente acha que a gente não atingiu tudo o que a gente gostaria com essa questão, mas a gente acha que tem, inclusive, uma questão social de
para as pessoas que fizeram os cursos, algumas pessoas que fizeram o curso, enfim. E a gente coloca também ali, cumprindo esses dois papéis de formação, né, e de buscar aí oportunidade para essas pessoas trabalharem nas operadoras. Então, acho e quem tiver interesse em participar desses cursos ou maiores informações, as informações estão no site da Estão no site da Sinog. Tá muito interessante. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Roberto, a gente está chegando ao final, mas eu queria abrir um espaço, porque eu vejo como você falando, eu vejo como nós desconhecemos o trabalho da Sinog. Então, eu queria te cumprimentar pelo trabalho, você, a sua diretoria, a sua equipe, e queria abrir um pouco para que você fizesse as suas considerações finais, no sentido de esclarecer alguma coisa que, inadvertidamente, né, Lucas, a gente não tenha perguntado, porque eu vejo que, por exemplo, o Júlio Neon, preciso te confessar, que agora você falando, eu fui impactado, mas eu tinha colocado isso na André, mesma... Você não ouviu o jingle ainda. A hora que você ouvir o jingle, você vai ser altamente impactado. Não tenho dúvida. E essa questão do jingle é engraçado, porque quando até uma curiosidade aqui que você me permite, eu vou colocar. Por favor. Quando a gente foi contratar o jingle, a gente contratou uma produtora que chama S de Samba, né? E a S de Samba, quando o Jairzinho é um dos sócios proprietários ali, filho do Jair Rodrigues, e ele, quando viu esse mote, ele falou, não, eu vou fazer a música, eu vou cantar a música, porque o pai dele era conhecido, o Jair Rodrigues era conhecido como O Sorriso, né? E ele me contou... alegre, de sorriso fácil, né? E ele me contou que já tinha feito uma música para o pai dele, O Sorriso, que inclusive ele cedeu os direitos autorais para a Turma do Bem, que foi essa ONG que na verdade participou do ano passado lá do Júlio Neon, e que ele fazia questão. Então eu conversei com ele e falei, não, Roberto, eu faço questão de eu mesmo gravar essa música, e fez uma música maravilhosa que ajuda a gente a levar a questão do Júlio Neon para frente. Então, eu quero agradecer muito a vocês pela a oportunidade de estar falando sobre planos odontológicos. Eu acho que a gente deve, sempre que possível, falar dos desafios do setor. Eu acho que os planos odontológicos precisam e devem crescer para conferir acesso. Eu acho que o que a gente faz aqui, a gente fala muito em democratização do acesso, né? Infelizmente, os investimentos públicos estão cada vez mais difíceis, né? Então a gente percebe que o SUS é internacionalmente reconhecido como um grande serviço de saúde, né? Quer dizer, mas a gente entende que ainda na parte odontológica ainda há muito o que crescer. Então a gente entende que o plano odontológico, sem dúvida nenhuma, seria uma maneira das pessoas terem acesso por um valor que cabe no bolso dos brasileiros. Então é mais ou menos um pouco isso que a gente tem falado e tem repetido como um mantra. E a gente também tem falado muito dessa questão da regulação. Essa questão da regulação, a gente entende que pode melhorar muito, né? Se a gente conseguir aí com esses diretores, sensibilizar os diretores para que tenha um olhar específico para planos odontológicos. Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre todos os temas, sobre o Júlio Neon, sobre a questão da teleorientação, sobre a questão dos planos odontológicos ser um importante meio de acesso, sobre o valor, né? Eu estava falando do valor. Hoje o ticket médio dos planos odontológicos é menor que R$22, né? R$21,50. Mas a gente faz pesquisas e muitas das pessoas que não conhecem planos odontológicos, estava até conversando com você antes, né? Elas não têm ideia de quanto custa um plano odontológico, né? Você fala assim, você gostaria de ter um plano odontológico? Gostaria. Quanto você acha que custa? Custa 200, 300. E não é esse valor, né? Elas tomam por base planos médicos, né? E não sabem exatamente que é um valor acessível que cabe no bolso. Então é importante sempre, quando a gente fala sobre isso, falar dessa acessibilidade, do acesso, da democratização através de planos odontológicos. Muito bom. Então, Lucas, suas considerações? Roberto, obrigado pela participação. Eu acho que nesse pouco tempo do nosso bate-papo, que foi muito produtivo, né, André? Nós falamos sobre principalmente dois aspectos muito importantes da sua atuação, da atuação do Sinog. O primeiro deles, que é a questão regulatória, que trata justamente dessa discussão que esbarra no olhar individualizado para cada um dos modelos odontológico e o médico hospitalar. Eu acho que é uma luta bem digna e bem importante, sobretudo por conta das discrepâncias do mercado. E outro lado que a gente já tratou, que eu achei muito interessante, são as questões sociais envolvendo o trabalho, né? A questão odontológica. Afinal de contas, nós temos o povo, como você disse, um povo brasileiro, um povo que sorri tanto. Nós temos no sorriso o nosso cartão de visita.
Então, você ter uma saúde bucal adequada, bem acompanhada, bem orientada, isso acaba repercutindo positivamente na autoestima da pessoa. Sem dúvida, sem Então, dúvida. eu acho que, de fato, há muito a enaltecer o seu trabalho. Parabéns pelo que você está realizando, por aquilo que você tem como projeto, e conte conosco para aquilo que você vier a precisar. André, muito obrigado pela apresentação. Um abraço. Para nós todos. Bom, tivemos aqui a honra de receber Roberto Cury, presidente da SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, e o advogado Lucas Migliori. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati, Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.